Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Marcelo Bueno, que responde pela Toray na América do Sul, e eu tinha muita curiosidade de ver aonde que eles armazenam as membranas deles, né? Onde eles têm esse estoque de membranas. Marcelo, muito obrigado por receber, é legal estar aqui com você, né, vendo esse material todo. E eu queria que você me falasse um pouco dessa questão sobre o estoque, né? Sobre o armazenamento dessas membranas. Bom, Pacheco, primeiramente, obrigado aí pela sua visita, né? E para tocar num tema muito sensível, que é justamente a disponibilidade de membranas, né, no mercado brasileiro, onde a gente sabe que não existe fabricação local, não existe fabricante de membranas no Brasil, então você ter um estoque que possa atender de imediato o seu cliente, isso é fundamental para que você consiga atendê-lo bem, né? Porque se você não tem estoque, não dá tempo de importar o material para chegar no Brasil e desembaraçar. Então, por isso que a gente tem toda essa estrutura, onde a gente mantém estoque de membranas de osmose, de ultrafiltração, algumas coisas de MBR também, tudo para atender o cliente da maneira mais rápida e melhor possível. E a gente está aqui pertinho, né? Está aqui na região metropolitana de São Paulo. E eu queria que você mostrasse primeiro essa questão, como que é armazenada uma membrana. Tem muita gente que não sabe como vem, por exemplo, uma membrana de osmose reversa, né? Esse aqui é um exemplo, né, de 4 polegadas, né? Isso, a gente tem membranas de 4, de 8 polegadas, né? Vou mostrar para você, vamos fazer um unboxing aqui, né? Como tá na moda de abrir e ver o material. A gente tem aqui algumas membranas de 4 polegadas, então a ideia é mostrar como que a gente embala e o cliente recebe esse material, né? Todo o cuidado que a Toray tem na hora de embalar a membrana, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente tem a parte da caixa externa. Aí temos aqui um plástico protetor. A gente está fazendo com a membrana de 4 polegadas porque é mais fácil de manusear. Não estou tão forte assim para manusear uma membrana de 8 polegadas dessa maneira. Então aqui ela vem num plástico, né? E muita gente tem dúvida, né? Se a membrana vem com alguma solução preservante ou se ela vem seca. Então, no caso da membrana da Toray, ela vem úmida em geral e com um material aqui interno nessa embalagem que é um sequestrante de oxigênio. Tá? Porque esse sequestrante de oxigênio não vai deixar criar micro-organismos na membrana, tá? E com isso a gente consegue manter a membrana aí durante anos armazenada sem maiores problemas. Então, Marcelo, a questão da membrana estar úmida é porque na verdade vocês testam uma a uma, é isso? Sim, todas as membranas, principalmente as de 8 polegadas da Toray, são testadas uma a uma, então ela só sai da fábrica e é entregue para o cliente depois que ela passou nos testes de vazão e de rejeição de sais. Então, se não deu aquela rejeição ou aquela vazão que está na folha técnica, ela não vai para o cliente, ela é descartada. O pessoal tem muita dúvida, Marcelo, assim, quanto tempo e de que maneira eu posso armazenar? Quer dizer, eu comprei um lote de membranas, mas a minha obra atrasou, eu vou ter que deixar armazenada, como é que eu faço? Esse ponto é muito interessante, Pacheco, porque o pessoal tem muito medo de ter membrana guardada, parada, tá? O que a gente pode falar pela Toray, pelo menos, é que a nossa experiência com as nossas membranas, mesmo guardada durante muito tempo, é que elas, depois de serem colocadas para operar, operam de maneira normal. A gente teve um caso de 1.600 membranas num fornecimento há alguns anos atrás para uma petroquímica no Rio de Janeiro, onde a obra ficou paralisada durante anos, tá? E aí não tinha perspectiva da obra ir para frente e ficou por volta de uns 5 anos parada a membrana, praticamente ao tempo, só com uma cobertura de lona. E aí essa empresa distribuiu essas membranas, né, já que esse projeto não tinha perspectiva de ir para frente, distribuiu as membranas entre outras refinarias e a membrana performou otimamente bem, sem problema nenhum. Um outro caso também, já não foi tanto sofrimento assim, porque o pessoal manteve guardada num espaço mais adequado que seria cobertura, sem sol, enfim, sem chuva em cima, né, guardada na embalagem original, como eu mostrei aqui para vocês. No caso do Aquapolo, as membranas ficaram armazenadas aí por volta de uns 3 anos, colocaram para operar e a rejeição, performance perfeita. Então, essa é uma característica da nossa membrana. Você pode comprar, manter em estoque, que não tem problema nenhum. Marcelo, me fala um pouco das perspectivas de mercado. Quer dizer, o mercado, a gente percebe que está
comprador, né, de sistemas mais sofisticados, de UF, osmose? Como é que você está pronto para atender o mercado? Sim, não, com certeza, Pacheco, a gente está de olho no mercado, né, e a gente se estrutura em função disso também, né, as membranas que a gente tem em estoque é justamente em função dessa situação de mercado, né, então continua forte na parte de osmose, principalmente na indústria, basicamente para a produção de água DESMI. A gente vê também na própria indústria, na questão da osmose, muito reuso, né? E aí no reuso você já precisa de uma membrana um pouco diferente, uma membrana já low fouling, né? Para lidar com a questão dos orgânicos, né? No caso da ultrafiltração também, que está tendo um boom em termos de mercado, onde as empresas municipais estão utilizando a ultrafiltração para a produção de água potável, tá? Então, hoje isso é uma tendência muito grande. A gente também mantém estoque no Brasil de membranas de ultrafiltração. E aliado aí com a questão do tratamento de efluentes e reuso, né, o MBR, que também a Toray tem muitas plantas já instaladas, tanto em empresas municipais quanto industriais, onde o MBR trabalha ali produzindo água de reuso. Então essas são as tendências que a gente tem em termos de mercado. E para a água do mar também, vocês têm uma referência boa no Brasil também, não é? Sim, exatamente. A maior planta de dessalinização de água do mar no Brasil utiliza membranas da Toray, né? Tanto de ultrafiltração como pré-tratamento, quanto de osmose mesmo, né? Para fazer a dessalinização. São 500 metros cúbicos por hora de água permeada, né? Instalada em Espírito Santo. Foi um projeto que a Fluence fez, né, e nos elegeu aí como os fornecedores das membranas, já está em operação já há alguns anos. Então, a gente está antenado, Pacheco. O que o mercado necessita em termos de membranas, a gente está pronto para atender. E você citou MBR, eu estou vendo que a gente tem aqui um cassete de MBR. Isso. Esse é um cassete de MBR de folhas planas, Pacheco, que a gente tem aí várias referências, perto de 100 referências em operação no Brasil. Você já tem 100 referências de MBR no Brasil? Sim, das mais diversas aplicações, desde estações de tratamento municipal até, obviamente, mais, em termos de números, o maior número são plantas industriais. A maioria também para reuso, né? Algumas só para atender uma legislação para descarte, mas na maioria das vezes é para reuso mesmo. E essa aqui é uma peça, né, que a gente pode, você estava comentando comigo, a gente pode trabalhar com várias empilhadas, né? Como é que é a capacidade média de um cassete desse? Então, esse é um cassete com 50 folhas, né? A gente tem... Aqui é só o cassete, ele não está como um módulo pronto para operar, né? Mas a gente consegue algumas configurações aí de 12 membranas, com 12 cassetes, né? E aí você consegue aí uma vazão em torno de uns 12 metros cúbicos por hora, vai depender do tipo de aplicação, né? Do tipo de efluente também. Do tipo de efluente, porque, por exemplo, não é a mesma coisa um efluente sanitário, um efluente de chorume ou um efluente industrial com alta carga, então a variação de vazão é em função da carga, né? Mas é como se dissesse que um cassete desse tem capacidade em torno de 1 metro cúbico por hora, e aí você vai colocar as imagens, né, do nosso produto, aí o pessoal vai entender como que isso é montado num módulo maior. Quer dizer, a Toray também tem armazenamento de peças como essa, então? Sim, sim. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. E uma coisa assim que o pessoal às vezes confunde, a gente quando vai comprar um MBR, a gente precisa necessariamente da ajuda de vocês para ajudar a dimensionar, né? Exatamente, Pacheco. Diferentemente como a gente tem na parte da osmose, a osmose reversa é um material, é um produto padronizado. Então todos os fabricantes têm a mesma configuração, os mesmos materiais para as membranas de osmose. Já no caso, não só de MBR, mas também de ultrafiltração, as configurações mudam completamente. Uns usam folha plana, outros tubulares, né? Na própria membrana de ultrafiltração as áreas mudam, os materiais mudam. Então é fundamental para qualquer projeto que os clientes procurem a Toray para ter o suporte técnico, porque nós vamos definir em função da qualidade de água, da vazão, do pré-tratamento, se vão precisar de 10, 15, 20 membranas, a gente define isso para o cliente, porque não basta ter a experiência, por exemplo, na ultrafiltração ou no MBR. Se ele tem uma experiência com um determinado produto ou fabricante, não necessariamente é aplicável para os materiais, por exemplo, da Toray. Então, esse é um grande diferencial nosso, o suporte técnico aqui no Brasil. Eu sou prova disso, eu conheço a quantidade de informações que vocês dão para o pessoal que vai dimensionar um sistema, então é impressionante, né? Então,
você fica sem problema de errar no seu dimensionamento, seguindo as orientações que eles dão nessa fase de proposta que vocês vão fazer e tudo mais. É muito interessante mesmo essa assistência que vocês dão. Isso é fundamental, Pacheco, porque apesar da Toray não vender o sistema, nós vendemos só a membrana. Não adianta a gente vender a membrana e falar, se vira. Sim, exatamente. Não faz sentido. Isso não vai viabilizar o projeto de uma maneira técnica segura, né? Provavelmente vai dar problema, e aí vai ser a culpa de quem? Da membrana. Exatamente. Né? Então, apesar da Toray só vender a membrana, só produzir e vender a membrana, a gente dá todo o suporte técnico para o cliente poder construir o sistema, seja de osmose, de ultrafiltração ou de MBR. Olha, pessoal, vale a pena conhecer o Marcelo, a equipe dele, pessoal de altíssima competência. Muito obrigado por nos receber aqui, foi muito legal. Eu que agradeço, Pacheco.